A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus, estamos aí para o estudo da Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição 10, falando da carreira que nos está proposta. Temos um tema muito interessante hoje, falando do desenvolvimento da consciência de santidade. Estaremos falando sobre esse tema maravilhoso. Nós estamos aí com os nossos ilustres, participantes. Está do meu lado aqui Diácono Felipe. Eu sou o pastor Suetônio. A paz do Senhor para todos. A paz do Senhor para todos. Eu sou o presbítero Mansur. Glória a Deus. E eu sou o pastor Ednilson e vamos estar iniciando esta aula. E gostaria que você, meu irmão, que está aí presente, participe conosco, dando o seu like, compartilhando essa lição para que seja uma mensagem para muitas outras pessoas, para que esse canal venha a ser cada vez mais divulgado para a glória de Deus. Nós vamos estar orando com o pastor Mansur. Amém. Glória a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nesta hora, Jesus, nós queremos clamar, suplicar a Teu Espírito Santo, que já se faz presente aqui. Ó Senhor Jesus, ó Espírito Santo de Deus, vá de encontro a cada um dos irmãos que estão nos assistindo, que estão nos vendo, que eles possam sentir o poder da Tua glória, do Teu Espírito Santo, é o que nós te pedimos neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor! Eu sou o pastor Pedro, essa é minha esposa Andréia. E hoje nós estamos aqui para mais uma leitura bíblica em classe. Amém. Vamos ler o texto áureo. Segui a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Verdade prática. Na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para encontrarmos com o Senhor. E na leitura bíblica em classe 1 Pedro 1, de 13 a 21. Portanto, cingi-vos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com as coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. E essa foi a nossa leitura bíblica de hoje. Tchau. Tchau, até a próxima. Glória a Deus, ouvimos essa leitura bíblica, com essa família abençoada. E vamos então para a nossa lição. Estaremos estudando, tendo como objetivo dessa lição, apresentar a perspectiva bíblica da santificação. Esse assunto é bem recorrente, mas o apóstolo Paulo sempre diz,
eu não me canso de estar repetindo as mesmas coisas, porque é para a segurança de vós, é para a nossa segurança, é para a segurança da igreja. Amém. Então, um dos objetivos dessa lição é falar sobre a perspectiva bíblica da santificação. E também descrever a abrangência, os estágios da santificação. Nós vamos ver que a santificação tem alguns estágios, né? Estágio inicial, e aí a gente vai, no decorrer da lição, estar conversando a respeito disso. E também estaremos distinguindo a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à natureza de Deus. Justiça e santidade. Que bênção, né? Muito bom. Essa lição vai ser uma bênção Vai para ser uma nós bênção. todos. Em nome de É? Jesus. É verdade. Então vamos para falar da introdução. A introdução, nós vemos que o tema da lição, né, é a consciência de santidade. O que nós podemos entender como consciência? O que é a consciência, né? E esse assunto, não é, pastor, não é um assunto somente desenvolvido no Novo Testamento, né, pelo apóstolo Paulo, que falou muito, né, sobre essa importância do cristão, do crente se santificar. Mas a lição começa aí sobre a santificação no Antigo Testamento. E eu gostaria de destacar, para a gente discutir aqui, uma coisa que me chamou muita atenção, que está lá em Êxodo 19:6, quando o Senhor falou para a nação: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então, isso aí tem muito a ver com essa consciência de santidade. Por quê? Porque Deus estava inicialmente começando a desenvolver no seu povo essa consciência de santidade. Deus falou ali em Êxodo 19, eu tirei vocês lá do Egito, né? Agora vai ser totalmente diferente. Eles estavam ali no deserto, diante do monte. Então, o Senhor falou, vocês me serão um povo separado. Deus falou claramente. Então, diante disso aí, pastor Suetônio, Deus colocou mesmo que tem que desenvolver essa questão. Sim. Nós temos que trabalhar isso no nosso dia a dia. Os nossos irmãos precisam estar se desenvolvendo, trabalhando de quê? Trabalhando a sua consciência. Quando nós falamos trabalhar a consciência, a gente vai trazer para nós, não é isso, pastor? Exatamente. Nós vamos estar trazendo, puxando isso para nós, para a gente estar desenvolvendo e vivendo isso no nosso dia a dia. Exatamente. A consciência é tudo aquilo que nós percebemos ao nosso redor, né? Aquilo que é desenvolvido em nós. A consciência humana, ela tem níveis, né, de maturidade. Da mesma forma, o cristão ele tem que ter níveis de santidade, tem que ter níveis de consciência, né, em relação ao conhecimento cristão, à santidade, né, essa verdade que deve estar em cada cristão. E para isso a gente tem que estar desenvolvendo, trabalhando isso Exatamente. todos os dias. Sim. A gente vai ter que estar, a nossa consciência, ela precisa se desenvolver dentro da palavra. Sim. Desenvolvendo dentro da palavra, a gente vai poder estar vivendo. Sim, a lição ela vai nos retratar sobre si, vai falar sobre esse como que a gente devemos desenvolver. Como o irmão ali acabou de falar no Antigo Testamento, só que no Novo Testamento aqui vai nos falar que é o verbo grego hadjadson, que quer dizer santificar ou consagrar, no sentido que o crente ele deve ser puro, ele deve, por obra graciosa do Espírito Santo, coisas que vêm diretamente do céu, que é o quê? É o Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. Então, quando a gente temos o Espírito Santo de Deus, a gente consegue buscar essa santidade. Só que isso aí o crente busca o quê? Na palavra, busca no seu dia a dia, né? No seu dia a dia, e automaticamente vai buscando essa santificação sobre a vida dele. Então, no Novo Testamento, fala muito sobre isso aí, né, meu pastor Ednilson? Isso, nós temos que entender, né, dessa questão que nós, a vida cristã é uma jornada, né? É uma jornada, é um caminhar. Sim. E nesse caminhar tem de haver essa conscientização de que devemos ser santos, porque a palavra diz, sede santo, porque eu sou santo. E o importante também é essa diferença dessa consciência e da santificação do Velho Testamento para o Novo Testamento, né? No Velho Testamento, nós encontramos Deus trazendo essa consciência para o povo. Lá no Sinai, Deus falou para Moisés, olha, santifica o povo. Deus foi bem claro, para que o povo aprendesse, eu vou me manifestar.
né? Deus ia se manifestar no monte ali. E Deus se manifestou, mas Deus falou, santifica o povo, prepara o povo. Para quê? Para que o povo entendesse que esse Deus, o Deus de Israel, é um Deus santo. Uhum. E aí nós encontramos no Velho Testamento também aquela questão de santidade tinha a ver também com coisas, não só, né, com um Deus santo, mas assim, os utensílios do lugar também, né? os utensílios, né, lá do santuário, ali do tabernáculo, eram santos, o tabernáculo em si era santo, né? Existia os dias eram santos, Isso. né? Festas, o dia da expiação. Aí agora, como o nosso diácono aqui, Felipe, disse, a diferença para o Novo Testamento, Uhum. que nós não vemos no Velho Testamento a atuação do Espírito Santo no interior, Das no pessoas. coração, na transformação, né? Então, tudo isso do Velho Testamento apontava para essa nova aliança. Hoje, sem a ajuda do Espírito Santo, vocês vão concordar comigo, sem a ajuda do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo, jamais conseguiremos ser santos e ter uma vida santa, Desenvolver. semelhante a Jesus. Na verdade, sim, nós temos que estar todos os dias Todos os dias buscando buscando. para desenvolver, não é isso, pastor? Nós vamos estar desenvolvendo isso. E se a gente busca, a gente consegue aplicar, a gente consegue viver, a gente consegue Sim. praticar. Para quê? A nossa consciência está sempre alerta, a nossa consciência está sempre aberta, a nossa consciência está sempre colocando aquilo que a gente precisa, tem necessidade de viver. Isso. E é interessante, né, quando a gente fala do Antigo Testamento, mostrando essa separação de objetos, de utensílios, né, do templo, de dias, mostrando que Deus é extremamente santo, né? É a santidade, a personificação da santidade. Então, já trazendo essa consciência, quando chega no Novo Testamento, Deus mostrando ali, eu sou santo e também quero que vocês sejam santos, e houve essa interação aí do Espírito Santo para trazer, né, de dentro para fora, essa santificação da pessoa, né? E pastor Ednilson, interessante, quando o apóstolo Paulo, nós encontramos o apóstolo João, o apóstolo Pedro, quando ele se refere aos gentios, eles dão a ênfase muito grande à santificação, porque os gentios, os pagãos, eles estavam completamente envolvidos no paganismo, na prostituição. Paulo falou muito isso, né? A vã maneira de viver, né, dos pagãos. Eles não tinham noção nenhuma do Deus de Israel, do Deus Santo, eles não tinham noção nenhuma. Então, quando o evangelho chegou a essas pessoas, eles não tinham noção de mudança de vida, noção de que agora eu sirvo a um Deus, o Deus de Israel, que é um Deus santo, é um Deus que abomina o pecado, a prostituição. Então, por isso que Paulo e os escritores do Novo Testamento, quando se referia aos gentios, eles davam uma ênfase muito forte. Irmãos, buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele falou assim, sede imitadores de Deus como filhos amados, sede imitadores deste Deus Santo. Então, o cristão, obrigatoriamente, presbítero Mansur, ele tem que ter essa consciência, né? Essa consciência de santidade. Pergunto aos nossos alunos, você tem essa plena consciência de que um dia você foi santificado, de que Jesus fez você santo e agora você deve trilhar esse caminho da santificação? E eu quero ir um pouco mais além, pastor, e dizer, pratica, nós temos que praticar isso aí, nós temos que viver isso aí. Se a gente for praticando, vivendo isso, pastor, o que acontece? Isso vai entrando em nossas vidas, isso vai entrando na vida da gente. No decorrer, né, de nossas vidas, né, que essa santificação que a gente busca, ela é gradativamente. Então, você se desenvolver, esse buscar é o que o irmão Mansur, o presbítero Mansur está falando. A gente tem que desenvolver isso nós todos os dias. É como se fosse um alimento, a gente se alimenta todos os dias, né? Então, essa santificação para nossas vidas, todo dia a gente temos que buscar para a nossa vida. Na verdade, essa santificação é um alimento. É o alimento, é o alimento do céu, espiritual do céu. Né? Nós desenvolvendo isso, vivendo isso, nós vamos
mudar, vai haver sim. transformação, vai haver mudança, vai haver, nós vamos começar a ver o verdadeiro evangelho diferente. Sim, É dessa forma. Amém. Isso, e não tem como, né, a gente falar de santificação sem falar de oração, sem falar de Bíblia, que é também um assunto bem recorrente, verdade. mas necessário, muito Muito necessário. necessário. Verdade, é verdade. Porque quando a gente é confrontado pela palavra, a gente começa a ver em que ponto que nós estamos errando, né? Que muitas vezes passa Sim. despercebido. E Exatamente. olha só, a gente está vivendo em um mundo onde muitas teorias, né, mundanas, muitas Sim. informações que parece que tudo normal, que tudo é certo, aquilo que é errado está sendo certo, o que está certo está errado. É desse Então, jeito mesmo. a gente tem que ter muito cuidado, Sim. porque a gente está inserido em um mundo totalmente profano, né, Totalmente. promíscuo. Então, quando a gente é confrontado pela palavra, é uma forma de nós nos santificarmos, porque a palavra de Deus, além do Espírito de Deus em nós, né, mas a palavra é que nos purifica, que nos lava, que nos limpa, é a água que nos limpa mesmo, que nos Purifica, né? O nos texto purifica totalmente. Você está falando assim, a santidade na prática, né? Sim, É através da palavra que nós vamos aprender. E o interessante, quando eu meditava nesse assunto, como você falou, pastor Ednilson, nós somos bombardeados todos os dias, né? Com aquilo que a gente vê, com aquilo que nós ouvimos, as tentações do inimigo que vem sobre nós. É muita coisa durante o dia, né? Aquilo que você assiste, aquilo que você vê, e as revoltas que vêm na gente. Mas 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos que você está com a palavra de Deus, eu creio que tudo isso cai por terra. Quando você está com a palavra de Deus, todo aquele dia que você foi bombardeado com tentações, com maus pensamentos, com tendências, seja o que for, seja o que for, mas quando ele vai para a palavra, eu creio que o poder da palavra limpa tudo aquilo. Aí você vai começar a valorizar mais a palavra, a santidade, a verdade, a justiça. Aí nós vamos começar realmente a ter o discernimento, né? E a rejeitar aquilo que não tem nada a ver com o nosso Deus Santo. isso é uma comparação, né? Que a gente anda o dia todo, soa, né? A gente anda de ônibus, vai em Isso lugar aí. cheio de poeira, e aí no final do dia o que tem que fazer? purifica. Tomar um banho, né? Se Tomar um limpar. banho. É Gente, verdade. A gente está falando de consciência. A nossa consciência é bombardeada por tudo quanto é Todos tipo os de dias. coisas, né? E nós precisamos de purificar a nossa alma, nosso espírito, por meio da palavra de Deus. Por E isso, da palavra, a oração, né, também, porque quando a gente ora, parece que sai, né, de nós um peso. Você pode estar passando por momentos difíceis, igualzinho o nosso pastor Suetônio aqui colocou, as diversidades, né, as frechas, as coisas que é lançada sobre nossas vidas cotidianas, a gente são atacados. E quando você está baseado na palavra e você orou, e se você se consagrar, então, que é jejuar, isso aí não tem. A consciência ela vai ser plena. Todo dia, mas é aquilo, né? É constante, direto. Não é presbítero Mansur? É verdade. O que é santidade? O sentido mais comum atribuído à santidade é separação, uma vez que aparece na Bíblia como o oposto de profano ou comum, como em Levítico 10:10. Os termos santidade e santo são usados fundamentalmente para expressar um dos mais destacados atributos de Deus em toda a Bíblia, fazendo referência à pureza suprema do ser e da obra de Deus em distinção com as coisas comuns e profanas. Entendamos, o Pai é santo, o Espírito já traz o nome, é santo, e o Filho é santo. Deus é o único santo em si mesmo e, portanto, é o nosso padrão mais elevado de santidade. Ele é totalmente santo, distinto, separado de tudo aquilo que ele fez.
e totalmente diferente dos deuses venerados pelos cananeus, para cuja terra os hebreus que saíram do Egito caminhavam. E é importante entendermos que a santidade de Deus é um atributo comunicável. Nós, aqui, jamais gozaremos da plena pureza, enquanto ainda sofremos as tentações da carne, o pecado e os requisitos do velho homem que habita em nós. Mas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o povo santo de Deus é chamado para viver uma vida de santidade, vivendo de maneira que demonstre a realidade do relacionamento com Deus e uns com os outros. E em virtude de Deus ser o padrão de santidade e desejar que o povo dele demonstre semelhante pureza, é que ele ordena: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Levítico 20, 26. Sejamos santos como ele é santo. Isso aí. A gente, então, está falando aqui a respeito da santificação, a gente está falando aqui sobre a santificação no Antigo Testamento, no Novo Testamento. A Bíblia, o Senhor Deus, ele exige que nós sejamos santos, como nós já citamos aqui o versículo, né? Sede santo, porque eu sou santo, e sem a santificação ninguém verá o Senhor. E a santificação também, ela tem, como a palavra de Deus nos mostra, ela tem alguns estágios, né? Quantos estágios a santificação podemos perceber o que a Bíblia fala a respeito de estágios? Quais são os estágios da santificação, irmãos? Eu vejo assim, como está aqui no texto, né? Em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo. Uhum. Nós vamos se santificar de que forma? Separando daquilo que não está na palavra, daquilo que, na verdade, nós vivemos isso, nós estamos dia a dia convivendo com isso, mas nós temos, né, pastor, que procurar separar isso aí. A separação é um momento muito importante para que a gente possa se santificar. Quando a gente fala em separação, né, é como o mesmo irmão colocou, o pastor Suetônio colocou, e o Senhor falou aqui, é através da oração. Nós temos que estar buscando oração incessantemente. Então a gente consegue, nesse estágio, chegar nesse estágio. Sim, esse estágio é o estágio inicial, né? Isso. Que é o primeiro. É como um novo nascimento por intermédio do Espírito Santo. Declaro justo diante de Deus. Então, isso aí é o estágio, a primeira coisa que o crente faz, que é esse estágio de iniciar na vida do crente. A pessoa, quando está lá no mundo, ela não tem nenhuma preocupação em relação a isso, né? Certo. Mesmo que talvez ela não cometa tantos pecados, mas, tipo assim, ela fazendo ou não fazendo, é mais uma questão de moral, né, social, e não por causa da santidade que exigida por Deus, exigida pela palavra. Mas quando você se entrega ao Senhor Jesus, você passa a fazer aquilo que o Senhor Jesus ordena, a seguir os mandamentos ordenados pelo Senhor. E um dos principais mandamentos é ser santo, é buscar a santidade. Ser cristão é ser como Jesus, é viver como Jesus, é andar como Jesus, é pensar como Jesus. Então, isso é ser cristão. Então, e esse é o momento inicial. Né? Sim. Essa é a primeira parte, é o processo de santificação inicial, ou chamado na conversão, no ato da conversão. Ou posicional, né? Ou quando nós nos entregamos a Cristo, posicionalmente, é uma forma de, no mundo espiritual, você é declarado santo diante de Deus. Por quê? Porque você é melhor do que algo que você fez? Não, por algo que Jesus fez por você. Então, se você olhar biblicamente, quando você se entrega a Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo vos purifica de todo pecado. E Deus nos considera santo pela ação de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando o apóstolo Paulo fala eleitos, santos e amados,
É maravilhoso, porque nós entendemos que essa palavra, assim, quando eu falo, Presbítero Mansur, você é santo, assim, realmente a gente tem uma tendência de se sentir indigno, e realmente somos. Isso. Parece muito forte, não é? Aham. Fala assim, eu não sou santo, mas a Bíblia diz que nós somos santos. Nós estamos dizendo aqui que somos perfeitos, que eu sou perfeito, ainda nós somos falhos, temos a natureza pecaminosa, mas nós somos santos porque Deus nos separou. Ele nos separou para si. Ele nos declarou santos, não por meu mérito, pelo seu mérito, mas ele nos declarou santo pelo poder da obra redentora de Jesus Cristo, seu Filho. Então, eu sou santo, você é santo, nós somos santos, a igreja de Jesus é santa, porque lá como o Senhor fez lá no Velho Testamento com Israel, declarando o seu povo um povo santo, separado, nós somos também santos, separados. Separados para quê? Com um alvo, com um propósito, separados para pertencer a Ele, para vivermos no seu reino e para sermos semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus. Não é? Que benção. É isso aí. Quando a gente fala sobre essa questão de ser santo, a igreja que foi declarada por Paulo, olha, santos de Deus, né? Foi Coríntios, né? Exatamente. Aos santos, a carta que ele escrevia aos santos, né? Filhos de Deus. E quando a gente vai estudar a carta de Coríntios, a gente vê que eles não eram tão santos assim, né? E a gente treme, né? Quando eu falo assim, ô santo, a gente Pois treme, meu Deus. Aí quando você olha para Jesus, mas se você olhar para você mesmo, Pois é. né? Quando a gente olha para Jesus, sabe A que igreja ele nos de Coríntios santificou. tinha- Costumeiramente, né, existe até alguns irmãos que falam, ô santo, Isso ô aí. santo isso, ô santo. Existe esse costume. E eu trago ainda para mais uma meditação. Quando chamam ô santo, está te lembrando que você tem que viver a santidade. É verdade. Está te É verdade. cobrando. Isso é bom. Isso Muito. nos alerta. É Ô isso aí. santo isso, ô santo aqui, ô santo. Isso vai nos alertar. Nos né? alertar. O presbítero Mansur, ele até me fez lembrar de um negócio aqui. Meu irmão, né, evangelista antes, a gente, na nossa família, tem o costume de chamar ele de santo. Porque Maravilha. Deus de novo, ele sempre foi da igreja, entendeu? Então, a gente considera ele como santo. Falou santo, chega em casa, chama o santo. Então, isso isso aí. aí fez lembrar isso aí, que é um costume mesmo. Dos Isso, evangélicos. então esse é o primeiro estágio, falando Sim. de questão de posicional, né, de santidade posicional, é o primeiro estágio, e embora a caminhada é longa, nós estamos numa jornada, é o início, né, onde a marca do sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, né, o sangue de Cristo está em nós, e Deus nos olha como santo, né, e nós, como foi falado aqui, a igreja de Coríntio, embora seja declarada por Paulo como santa, mas tinha os seus problemas, tinha os seus grupos ali, cada um falando, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de João, eu sou disso, eu sou daquilo, né? E tinha os problemas, né, concernente até mesmo pecados sexuais dentro da igreja. Por quê? Porque eles posicionalmente foram santificados, mas estão ainda num processo de santificação, estão na jornada. Da mesma forma, esse seria o segundo estágio, né, Segundo da estágio. santificação. É o que nós estamos vivendo, né? Que Isso. devemos viver o processo, né? O processo da santificação. Isso. Quando Paulo também falou de glória em glória, nós somos transformados. Uhum. E aí nós vamos, assim, pelo poder do Espírito Santo, abandonando, né? Maus hábitos, falhas, erros. Isso tem que ser progressivo, né, pastor? Progressivo. E quando buscamos, né, Diácono Felipe, buscamos na palavra do Senhor, na oração, no jejum, o Espírito Santo faz essa obra. E aí estamos nesse processo. Isso. Estamos no estágio, No né? estágio. Porque quando você fala em estágio, você está aprendendo. E dentro do estágio, você só aprende se você estiver praticando. E praticando a palavra, vivendo a palavra. Esse é o verdadeiro estágio. É revestindo, aqui fala também que é revestindo do novo homem, até chegar no processo da semelhança a Cristo. Então, esse aí está ligado no estágio progressivo da vida do crente. Esse é o nosso alvo, Esse né? é o nosso alvo, que é o progresso. Buscar Cristo. Maravilha. E qual é o terceiro estágio da santificação, irmãos? O que podemos dizer? É estágio glorificar. De glorificação, né? Glorificação.
Esse é o auge, o último A estágio. consumação, né, Isso. da nossa salvação, quando seremos Glória a transformados, Deus. quando não estaremos mais sujeitos às tentações, à tentação do diabo, quando não estaremos mais sujeitos ao pecado, a pecar, porque nós seremos realmente transformados. Glória a Deus. Esse é o estágio que nós estamos caminhando para ele. Na verdade, esse é o terceiro estágio, né? Estágio. É o terceiro estágio, porque nós já passamos por tantas provas, por tanta coisa, por tantas situações que o dia a dia nos oferece, as coisas nos oferecem. Então, esse estágio é verdadeiramente o estágio probatório, é que nós vamos ser aprovados. Este é o momento que nós vamos ter que estar preparado para estar aprovado. Isso. É isso, Todo o nosso esforço aqui, né, na busca por Deus, né, ela tem como o auge esse momento onde o Senhor vai vir e nos transformar totalmente. Nosso corpo, né, de pecado será transformado. Nós não precisaremos mais nos preocupar com essa questão de novamente aquela recaída, né? Muitas Isso vezes, aí. né? Aquela tentativa de busca por Deus e vem uma tentação, vem uma queda, né? Vem um percalço. Então, nós já vamos chegar no momento onde todas as coisas serão, né? Vai acabar esse momento de dificuldade de você estar tentando buscar Deus. Você estará totalmente santificado, né? Na plenitude. Na sua plenitude, na sua totalidade, na glória. junto a Deus na glória, e aí é só alegria, né, irmãos? Amém. Amém. É verdade. Maravilha. Glória a Deus. Então, nós podemos também falar agora da questão do julgamento do Deus Santo, porque haverá esse momento. A gente está falando dessa santidade plena, né? Dessa santidade absoluta que teremos quando estivermos com Deus, mas também podemos falar a respeito do julgamento do Deus Santo, porque Deus é santo, né, irmãos? Deus é santo. Deus é santo. Nós devemos temer e tremer diante da santidade de Deus. Foi essa a ideia no Velho Testamento, né? Que Deus passou para o seu povo, mostrando a sua grandeza, o seu poder, a sua santidade, mostrando que o seu povo deveria ser diferente das outras nações, não é? Isso desde o início. Então, não pode haver contradição em nossa maneira de viver e a santidade de Deus. Não pode haver contradição, porque a Bíblia fala, sede imitadores de Deus, esse Deus Santo, como filhos amados. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Então não pode haver contradição. E é muito lindo, irmãos, quando nós assim entendemos e temos a consciência e cremos, principalmente no poder do Espírito Santo. Sim. Para transformar nossa mente, para transformar o sentimento, o coração. Só através desse poder de um Deus Santo, do Espírito Santo, que ele limpa a nossa consciência do passado, dos pecados, tira sobre nós o peso, né? O peso da culpa. Todo o peso é tirado de nós. Isso mesmo. E vem sobre nós, então, a glória desse Deus Santo. E em Levíticos capítulo 19, versículo 2, o Senhor falou, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Isso. E essa santidade, ela é exigida a todos os crentes. Como já falamos um pouco a respeito disso, né? A santidade é exigida. Deus é santo. Como que nós podemos nos encontrar com Deus santo? Não sendo santo, ou não buscando essa santidade, não progredindo em santidade, né? Não se preocupando com isso. Imagina só, a gente vive num mundo de pecaminosidade absoluta, né? A tendência humana, por mais bonzinho que às vezes certas pessoas acham que são, mas a tendência, o pecado que está dentro dele o leva para a destruição. Exatamente. Sempre para a destruição, né? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos ali um Deus absolutamente santo. Absolutamente santo. E ele exige esta santidade de nós. De nós. Como que nós podemos fazer para sermos santos? Porque, olha só, o padrão é muito alto. Sede santo porque eu sou santo.
É verdade. Sede santo porque eu sou santo. Então, Deus exige que nós sejamos santos como ele é santo. Sim. E como é que podemos chegar a esse ponto? Só pela graça Só pela graça. e a misericórdia de Jesus Cristo. E é uma ordenança, né, a todos os crentes, né? Como aqui fala a lição, que a igreja foi santificada para apresentar-se gloriosa e santa sem defeito diante de Deus. Sem defeito diante de Deus. Então, essa igreja que fala é uma igreja universal, que somos nós, eu e meus irmãos. Esta igreja que o Senhor fala é a que devemos apresentar ela santa, sem defeito e sem mancha alguma. Somos exortados e convocados a andar em santidade também. Se nós não temos santidade, não andarmos em santidade, nada disso é válido, né? E aqui fala no livro de Hebreus 12, 14, vai dizer a seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu entendi que quer dizer que eu tenho essa paz com todos os meus irmãos e eu me santifico e eu vou ver o Senhor. Agora, quem não segue esta paz e nesse santifica, não verá o Senhor. Então, você tem que buscar essa santidade exigida a todos os crentes. Então, é uma ordenança, a gente não tem como fugir. Quem é servo do Senhor tem que se firmar e tem que buscar essa santificação. Isso é E o interessante é a prova que nós crescemos em comunhão e em santidade com o nosso Senhor é que isso que estamos falando aqui não pode ser um peso para nós. Nós temos que chegar a esse ponto, não é? Que essa busca de santidade não pode ser um peso. Então, não estamos falando aqui de ser evangélico, não estamos falando aqui de ir à igreja regularmente, é muito mais do que isso. Nós devemos amar a santidade. Amar. Não, eu quero ser santo. Esse mundo não é para mim. Verdade. Por isso a Bíblia diz, não ameis o mundo e nem aquilo que no mundo há. Então eu não quero mentir. Eu não quero me contaminar. Porque eu não gosto. Porque não tem nada a ver comigo mais. isso aí. Não tem nada a ver mais com o meu Deus. Agora eu sou santo. Então, o cristão que não tem essa consciência, ele precisa rever a sua fé. Ele precisa rever o seu coração. Precisa se arrepender dos seus pecados e dizer, Senhor, tenha misericórdia. Eu não posso perder essa consciência de santificação. Ele tem que confessar, Senhor, o meu coração está pendendo para o pecado mesmo. Senhor, o meu coração, eu estou desejando aquilo que não está de acordo com o Senhor. E isso acontece. Pode acontecer com qualquer um. Então, ele deve rever e ir para o joelho, ir para a palavra, se arrepender e aprender a amar a santidade, amar a pureza, amar a luz, amar a verdade. Isso mesmo. E nós temos que se preocupar, porque tem muitos, a gente fala santo, mas tem pessoas que já estão querendo se igualar à santidade de Deus. Tem pessoas, tem. Não tem como não. Nós temos. Então, tem pessoas que estão se declarando que é santo igual a Deus. Então, nós temos que se preocupar com isso. Temos que ter cuidado com isso. Quando a gente se declara ser santo, não é a santidade, é viver a santidade que Deus nos deu, nos passou, nos ensinou. Não ser santo como ele, porque não tem, é incomparável. Não existe. É verdade. Nós temos aí, a gente tem visto, não quero trazer isso para debate, mas para o aprendizado. Sim. Tem pessoas que estão se declarando santo, e isso é preocupante, isso nos preocupa, e nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que estar atento a esse tipo de coisa. Quem nos ensina isso foi a experiência do profeta Isaías. Sim. O profeta Isaías, quando ele teve aquela visão da glória do Senhor, que os serafins cantavam, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Qual foi o sentimento do profeta? Ele caiu por terra e olhou para si e falou, ai de mim que vou perecer. Olha só, né? Que consciência porque que ele tinha. Porque os meus olhos a viram. Da santidade, né? Olha a consciência de santidade. Olha só. E a necessidade de ser purificado. E pensa só nos querubins, né, que assistem diante de Deus, eles com a asa cobrir o rosto, né? E eles se prostram diante de Deus. Os 24 anciãos no Apocalipse, eles se prostram diante daquele que está sentado no trono, mostrando essa reverência, essa consciência
de que Deus é extremamente santo, né? Imagine como deveria ser a nossa conscientização em relação a isso, né? Então nós temos que, nessa manhã, mais uma vez, falando a respeito dessa conscientização, nos prostrarmos diante do Deus Todo-Poderoso. O pastor Suetônio falou uma coisa interessante aqui, que não é só questão de religião, é questão de todas. No final, em Apocalipse, diz que todos os joelhos se dobrará diante dele, porque ele é santo. Não importa se você é cristão ou não, se você acredita ou não, todo joelho vai ter que se dobrar diante dele. Todo, né? Todo. Então, todo. Então, é forte. É muito forte. Por quê? Porque Deus, ele é um atributo de Deus, essa santidade. Então, Deus, ele mostra esse atributo e que nós devemos observar isso, ter a consciência disso e nos prostrar, deixar que Deus, que o Espírito Santo faça o trabalho dele, que é o trabalho de santificação em nossas vidas, né? Porque sem Deus também nada podemos fazer. Né? Nada, sem ele, nada. Nada podemos fazer. Precisamos muito da misericórdia. E como precisamos, né? Glória a Deus. A gente vai estar passando, nesse momento, a uma participação especial, né? E gostaríamos muito de que essa pessoa, esse pastor, venha falar conosco. Fala, pastor. Pais e irmãos, vamos pensar um pouco sobre a santidade e a justiça de Deus. Esses são os dois atributos de Deus. Deus possui vários atributos, como uma pessoa divina. E a santidade e a justiça de Deus são dois atributos, às vezes muito confundidos pelas pessoas. A santidade expressa um caráter de Deus separado, apartado, né, de suas criaturas e de seus pecados. Então Deus é um Deus santo e em Deus não há nada impuro, nada incorreto, insano, né? Porque Deus é a santidade, a pureza expresso na verdade e na sua graça maravilhosa. A justiça é um atributo de Deus que dá a Deus um caráter correto, e a justiça é a base da sua lei pelo qual Deus julga todo o comportamento humano. Então, o nosso processo de salvação envolve o caráter da santidade. Então, quando o crente se converte, ele se torna um santo. A palavra santo, a palavra crente, a palavra separado e a palavra eleito ou fiel, essas palavras em conjunto se referem ao cristão salvo. Então, o cristão é santo porque tudo quanto pertence a Deus é santo, ou seja, é separado do mundo, é separado do pecado. Santo porque é devotado a Deus, santo porque é separado para o uso exclusivo de Deus, santo é porque pertence a Deus. Então, a santidade é inimiga da impureza que há no mundo. Então, o cristão desenvolve aquela santidade inicial ou posicional quando ele se converte em Jesus Cristo, depois se torna uma santidade progressiva, ou seja, o cristão cresce à proporção que ele se envolve com Deus em santidade. Então, ela é progressiva, ele é mais santo hoje do que foi ontem. Então, o cristão tem um caminho de santidade progressiva e ascendente, né? Ele vai crescendo e se aproximando cada vez mais de Deus e se parecendo mais com Jesus Cristo. E tem a santidade final, que é a glorificação, quando o crente não mais está sujeito ao pecado. Então, o crente é salvo na hora da conversão, da condenação do pecado por meio do arrependimento e da justificação. Ele está sendo salvo, por assim dizer, no processo de santificação, porque ele está crescendo, e se parar de crescer, esse processo é impedido. E ele é salvo da presença do pecado na glorificação, quando ele não mais estará sujeito ao pecado. Então, a justiça e a santidade de Deus são atributos que andam juntos, porque enquanto a santidade de Deus se opõe, né, é separada do pecado, a justiça é a correção de Deus, é o caráter correto de Deus, de julgar com base na sua lei todo o comportamento que contraria a sua santidade. Então, a base do trono de Deus é justiça, santidade e verdade.
Os cristãos, então, expressam esse comportamento de justiça, ou seja, eles têm um caráter correto, um caráter justo, santo, de acordo com a lei de Deus, e vive a santidade porque ele é separado, ele é diferente do mundo, porque ele está focado nas coisas que são da vida eterna. Deus abençoe vocês, que possamos viver uma vida santa e justa que agrade a Deus. Glória a Deus, maravilha, muito obrigado, pastor. Palavra maravilhosa, né, para a nossa instrução. Que Deus possa continuar usando nosso pastor Jairo. Então vamos para a nossa conclusão, pastor Suetônio? Vamos concluir. Eu gostaria de concluir perguntando aos nossos alunos se você tem essa plena consciência da necessidade de viver uma vida santa. Mais do que nunca nos diz que estamos vivendo. É hora de separar o santo do profano. Glória a Deus. Daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Então, que você tenha essa consciência da necessidade de fazer a sua parte, se esforçar e ter uma vida santa. Eu só queria concluir também, colocando aí que todos que estão nos vendo, eles possam se conscientizar que podem ser santos, que eles possam ser usados, trabalhar, que vocês possam, através dessa palavra que foi deixada aqui hoje, se santificar, se santificar através da palavra, se santificar através da oração. Essa é a verdadeira santificação. Amém. Isso, não sede santo apenas no ambiente de culto, mas sede santo em toda a vossa maneira de viver. Amém. Dessa forma estaremos agradando o nosso Deus. Sim, com certeza. Eu também gostaria de concluir dizendo para os irmãos que, ao desenvolver essa consciência, como os irmãos têm falado, é na nossa busca diária que a gente conseguimos buscar essa consciência. Como já foi falado, é na oração, no jejum, na busca, no devocional, estando nos cultos, todos os cultos de oração e buscando a Deus em constante oração. É nessa constância que você vai ter essa consciência divina, que é a consciência de Deus e de Cristo. Glória a Deus. Vamos para o ofertório, né? Glória a Deus. Amém. Gostaria, nessa hora, de convocar nossos amados e queridos ouvintes, que está nessa manhã conosco, a ofertar na casa do Senhor. Aqui no rodapé do vídeo estará aqui o QR Code com Pix, com PicPay da nossa igreja. Somos a Igreja Marcas do Evangelho. Nós estamos também com a campanha aqui dos 1000 Valentes aqui na nossa igreja. Se você quiser participar conosco, com qualquer quantia que você sentir no coração para essa grande obra maravilhosa, aqui nós estamos querendo comprar esse espaço que é no tamanho de 6.000 metros, tamanho de 6.000 metros, para abençoar as vossas vidas. É um lugar maravilhoso de estar. Eu sou muito suspeito a falar isso aí, porque grandes coisas tem o Senhor feito por nós nessa obra maravilhosa. Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, tira a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar santo é. Teus olhos têm que refletir o brilho do Senhor que há em ti. Não se contamine com o mundo, não. Diante de Deus ninguém se esconde, não. O sol em todo tempo, fora aí dentro do templo, vigiando sempre, sempre bem atento. Há uma nuvem de testemunhas que te cercam. Toda hipocrisia vem a donar-te com
Muito bem, irmãos, agora vamos para o momento perguntas e respostas, para ver se vocês assimilaram bem esta lição, né? Então vamos lá para a primeira pergunta. A primeira pergunta diz: o que é santificação? Alternativa A, é um ato de justificação? Alternativa B, é um ato de isolamento social? Alternativa C, é um ato de separação do mundo? Ou a alternativa D, é valorizar o profano? Qual dessas alternativas estão corretas? Tempo na tela. Muito bem, tempo esgotado. Temos aí a resposta, que é a alternativa C, que é um ato de separação do mundo. Isso é santificação. Pergunta de número 2 agora. Qual é o primeiro estágio da santificação? Alternativa A progressiva. Alternativa B, a posicional. Alternativa C, glorificação. Ou alternativa D, modal. Qual dessas alternativas estão corretas? Tempo na tela. Muito bem, tempo esgotado. A alternativa correta é a alternativa B, posicional. Esse é o primeiro estágio da santificação. Vamos para a terceira pergunta? A terceira pergunta é: o que é uma santificação progressiva? Primeira opção, alternativa A. A santificação progressiva é ir na igreja frequentemente? A santificação progressiva é, na alternativa B, corrigir as falhas dos nossos irmãos? Alternativa C, a santificação progressiva é viver pela fé? E a última alternativa, alternativa D, é o crescimento gradual do cristão em conhecimento e santidade. Qual dessas alternativas estão corretas? Tempo na tela. Muito bem, terminou o tempo. A alternativa correta é a alternativa D. Quem respondeu essa alternativa está correto, que é o crescimento gradual do crente no conhecimento e em santidade. Vamos para a última e a quarta questão e a quarta pergunta. Qual é a relação entre santidade e a justiça de Deus? Alternativa A justiça dele aponta para a sua retidão. A justiça dele, na alternativa B, é amenizada por causa da sua santidade. Alternativa C, a justiça e a santidade de Deus são autoexcludentes. E a última alternativa, a alternativa D, a santidade está acima da justiça. Qual dessas alternativas estão corretas? Tempo na tela. Muito bem, tempo esgotado. A alternativa correta é a alternativa A. A justiça de Deus aponta para a sua retidão, para a sua santidade. Muito bem, finalizamos então o nosso momento perguntas e respostas. Espero que vocês tenham acertado todas as perguntas. Nós então vamos voltar para a finalização de nossa aula. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus, irmãos, que Deus possa abençoar a todos. Eu estou muito grato, né, por esse privilégio de estar com esses pastores aqui, né? Nós aprendemos muito. É verdade. E agradecido também pela presença, pela participação de todos os irmãos. Continue conosco e que Deus possa abençoá-los grandemente. Vamos estar orando com o nosso pastor Suetônio. Vamos orar. Santifica-nos, Senhor, em Ti. Nós cremos, Senhor, no poder do Espírito Santo para nos santificar, nos purificar. Nos ajuda, Senhor, a vivermos neste mundo, nessa terra, Senhor, com esse alvo, com esse propósito
de sermos semelhantes ao Senhor em tudo, Glória a Deus. para a glória do Aleluia. Teu nome. Em nome Venha de abençoar cada um dos nossos alunos, que eu sei que ouviram a Tua palavra, Sim, Deus. receberam a Tua palavra, foram É verdade. impactados pelo Sim, poder da Jesus. Tua palavra. Muito obrigado, nome de Senhor. Jesus. Obrigado, Eu Senhor. te agradeço e entrego cada um nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor. Deus Paz do abençoe a Senhor. todos. Com Pai do Deus. Senhor, irmãos, Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Amém.